Que apresentação linda, né, irmãos? Nós precisamos enxergar o nosso Jesus dessa maneira. Um Jesus que não veio se apresentar primeiramente para os santos, mas o nosso Jesus, ele veio se apresentar pela primeira vez como Messias para o pecador. Por que isso me alegra, irmãos? Porque qual a diferença daquela mulher para muitos de nós hoje? Um tipo de pecado? Nós precisamos compreender que todos somos pecadores e destituídos da glória estamos. Mas quando o nosso Jesus, ele vem, quando o nosso Jesus, ele nos encontra, porque ele encontra o perdido. Quando o nosso Jesus nos encontra, ele muda a nossa história. Ele muda a história de um homem e de uma mulher pecadora para um homem e uma mulher que, mesmo sendo pecador, agora está ligado no trono de Deus através do nome dele. Então nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos viver com muita intensidade aquilo que Jesus tem entregue para cada um de nós. Quinta-feira, as crianças. Ai, é de manhã, né, irmãos? O pastor já é lento, né? De conexão. Crianças de 3 a 8. E os teens também, de 9 a 11. Irmãos, é que eu fiquei tão impactado com a apresentação que eu entrei nela, né? E nem vou pregar sobre a mulher samaritana, viu? Nós temos tratado, irmãos, com naturalidade aquilo que é sobrenatural. Quinta-feira eu preguei sobre isso, falei sobre um pouco disso. E nós precisamos tratar aquilo que é sobrenatural, aquilo que é do Senhor, com honra, assim como Pedro falou aqui antes. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um desses pequeninos. Nós abençoamos eles e pedimos que o Senhor abra as mentes e os corações deles, para que eles recebam a palavra do Senhor de uma forma sobrenatural, de uma forma em que eles sejam direcionados por esta palavra e pela voz do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vou te convidar para fechar os seus olhos. Vamos atrair a presença do Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos aqui rendidos aos Teus pés, Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor se entregou, Jesus. Porque se fosse por cada um de nós, nós não conseguiríamos se achegar até o Deus Pai, o Criador. Mas através da sua santidade, através da sua redenção, do teu amor, que pagou um preço alto, que nem ouro nem prata poderia pagar, mas somente o teu sangue, Jesus. Somente o teu sangue, Senhor, poderia nos dar direito de sermos chamados de filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor receba a adoração de cada um aqui nesta manhã. Receba, Senhor, a adoração do coração de cada um aqui nessa manhã, Senhor. Que este não seja mais um culto
mas que esse seja o culto de cada um aqui presente, o culto em que as pessoas se entregam, o culto em que as pessoas se lançam. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus, todos os céus de bronze se abram sobre este lugar. Deus, que o Senhor derrame da tua glória. Pai, encha esta casa com a tua glória, encha essa casa com o teu amor, encha esta casa com o teu poder, Senhor. Pai, nós sabemos que por nós nada de bom poderia sair, mas que aquele que é bom, que morreu por nós e que ressuscitou ao terceiro dia, este é o único digno de louvor e adoração. Nós a ti somos, Senhor, gratos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará por cada um de nós. Amém. Amém. Irmãos, me ajuda, dá um glória a Deus aí, dá salve de palmas para Jesus, é para Ele, irmãos. Irmãos, nós precisamos compreender que este lugar é um lugar de adoração a Deus. Amém? Este é um lugar onde que nós entoamos canções a Ele. Essas canções que são cantadas, elas não são para uma pessoa que veio aqui em específico, não. Você desfruta desse ambiente, você desfruta da presença de Deus, mas as canções que são cantadas aqui, irmãos, são para a glória de Deus, são para Ele. E nós precisamos compreender isso, e quando nós estamos aqui na casa do Senhor, nós precisamos entender que nós temos que se lançar, independente daquilo que você vai fazer, ou deixar de fazer, o Senhor está aqui. Amém, irmãos? Mas nós precisamos de nos render e de nos lançar a Ele em adoração. Porque às vezes a gente vem para o culto esperando que os céus vai se abrir, mas você e eu não nos abrimos a Ele. Você e eu não nos lançamos a Ele de maneira integral. Talvez a sua mente, o teu coração ainda não esteja conectado no trono, mas eu te convido essa manhã, irmãos, para abrir essa mente, para abrir esse coração e começar a entender o verdadeiro sentido de um culto. O culto não é para nós, o culto não é para o irmão, o culto não, o culto é para Deus, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda fará. Então nós precisamos aprender a atrair a presença do Senhor para cada um de nós. Amém, irmão? Às vezes e eu tenho certeza que você já sentiu isso, eu tenho certeza que você já disse isso em algum momento ou outro, mas parece que hoje o culto não foi bom. Parece que hoje o culto, a palavra não foi aquela palavra. Parece que o pessoal do louvor, eles não estavam no ambiente. Tinha alguma coisa errada nesse culto. Amém, irmão? Você já pensou assim? Só eu, né, irmãos, que já pensei assim. Você não, eu tenho certeza que não. Mas eu já. Até o dia que eu entendi que essa responsabilidade é minha, de sentir a presença de Deus. A responsabilidade de atrair a presença do Senhor é sua. A responsabilidade de sentir o poder, de sentir a presença é sua. Porque nós começamos a terceirizar, irmãos. Terceirizar aquilo que nós sentimos, terceirizamos os nossos problemas, terceirizamos
as nossas dores. Porque eu não adoro a Deus porque eu fui machucado. Eu não adoro a Deus por causa disso. Eu não vou à igreja porque aconteceu isso, assado, assim e tal. Porque no outro lugar, porque no outro ambiente. Nós começamos a terceirizar. Eu preciso ir na igreja porque eu preciso levar meus filhos para a salinha, para que então eu tenha um momento ali com Deus. Ei, você está terceirizando a adoração dos seus filhos. Como assim, pastor? Aí não é o lugar de levar meus filhos para adorar? Mas ele já tem que ter recebido esse ensinamento desde a casa dele, para que quando ele chega aqui, irmãos, eles só sejam cheios. É como um vaso sem tampa, em que quando estava faltando azeite na casa daquela viúva, o profeta só disse: traga os vasos. E a Bíblia diz que ele derramou óleo ali até que se acabou todos os vasos. Quem aqui está com a tampa aberta, irmão, para receber do azeite do Senhor? Abra a tampa, porque o Senhor quer derramar. Talvez você é um vaso que está com a tampa fechada. O óleo vem, bate na tampa e escorre. Mas nessa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida, que esta tampa vai cair. Esta tampa vai ser lançada fora. Ei, pega a tampa aí, querido. Pega essa tampa e joga ela no mato. E deixa Deus derramar do azeite dele sobre você, dentro de você, até transbordar. Amém? Não vou pregar sobre isso. Mateus 27, 57 a 66. Mateus 27, 57. Quem achou, diga amém. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Ele era o que de Jesus? Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, repita comigo, tomando o corpo, envolveu-o num linho fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo que havia aberto na rocha. E rodando uma pedra, uma grande pedra, para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão lá de noite, para que não se dê o caso que os seus discípulos vão lá de noite, e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou entre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos perdão. Já pulei para o 28. Vamos ficar aqui um pouquinho. Irmãos, eu quero falar aqui hoje para vocês. Eu quero falar aqui hoje para vocês de um homem que investiu em um corpo morto.
em um dos momentos mais sombrios da história cristã, onde todo mundo achava que a esperança tinha se esvaído porque ele morreu. Em um dos momentos de maior perseguição, surge um homem, José de Arimateia. Um homem, a palavra de Deus diz que ele é rico, e que ele era um do Sinédrio. Ele era um dos que comandavam a igreja judaica naqueles dias. Mas, acima de tudo, ele era um discípulo. Tudo isso, irmão, nós poderíamos colocar dentro de um pacote e jogar fora e deixar só como ele era um discípulo. Nós falamos sobre multidão, sobre discípulo, quinta. Amém? Quem veio? Nós vimos a diferença de sermos uma igreja de discípulos e não uma igreja de multidão, de homens e mulheres que vêm só para receber, mas os discípulos vêm com vontade de se entregar. E a palavra diz que José era um discípulo. Imagine você, irmão, naqueles dias, quando Jesus estava morto já, não ficou mais nenhum dos outros discípulos. Ei, não poderia Pedro ter ido lá pedir o corpo de Jesus, sim ou não? Não poderia ter ido João, não poderia ter ido qualquer outro dos 12 irmãos, mas não foram. Talvez por medo da perseguição que era iminente, talvez por qualquer outro tipo de sentimento, mas o que importa é que não foram. Então surge um homem e pega o sepulcro que era dele. Irmãos, eu estive sentado à porta desse sepulcro em abril do ano passado. É um lugar lindo, tem um jardim à frente. Quando a gente vai num lugar desse, você pode entender por que ele era rico. Porque lá em Israel, tudo apertadinho, irmãos, casinha colada uma na outra, assim, das coisas de pedra, tudo perto um do outro. Cada espaço daquele lugar custa muito caro. E onde Jesus foi sepultado, tinha um jardim. Tem. Grande, irmãos. E aquele era o local da família de José ser sepultado. Mas José creu no Cristo, que ele era discípulo. E José investiu num corpo morto. Nessa época de incerteza, José desafiou a lógica humana. Como assim um homem vai ressuscitar? José ele desafia toda a lógica e vai lá e crê. Esse ato ele não era apenas um gesto de amor e respeito, mas ele era uma declaração de fé, que Jesus era aquilo que ele representava. Irmão, não foi só porque ele gostava de Jesus, não foi só porque ele queria que Jesus tivesse um local, mas é porque José cria em quem Jesus era. Quantos de nós conhecemos Jesus, sabemos quem ele é, mas quando aparecem as dificuldades da vida, a gente deixa de crer quem é Jesus? No primeiro embate, no primeiro empecilho, nós deixamos de crer. Como assim, pastor? Não, eu continuo crendo em Cristo. Não, irmão, você cresce, você olharia para o seu problema com um olhar, com uma ótica diferente. Mas ele creu quem era Cristo, então ele decide investir nisso. Investir em um corpo morto, irmão, se imagina, quem aqui iria investir em um corpo morto? Ir lá pegar um homem que já está morto
e envolver ele em linho puro. Irmãos, é caro. Um lençol fino. Cuidar daquele corpo, passar o bálsamo, limpá-lo. Depois de... Irmão, vocês viram a imagem aquela vez que eu preguei? De como ficou o corpo de Cristo? Vocês imaginem aquele corpo sendo limpo para ser envolto então no tecido? Mas José, irmãos, ele faz transcender a compreensão humana. Ele investiu no reino de Deus. No momento em que todos pareciam ter desistido, José vai lá e investe em Jesus. Quando parecia que todo mundo já tinha abandonado, não existia mais ninguém para cuidar do mestre, para olhar para ele, limpar o seu sangue e dar aos olhos humanos um fim digno. Quantos foram curados por Jesus? Quantos foram libertos por Jesus? Quantos receberam as bênçãos de Jesus? Mas naquele momento, todos, ninguém, todos desapareceram. Talvez você e eu pudéssemos ser um desses irmãos, que por medo, desespero, medo de também ser morto, teríamos deixado o corpo de Jesus lá. Essa é uma mensagem de reflexão, irmãos. Mas o Senhor é diferente de nós. Amém? Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele não olha com a ótica humana. Graças a Deus que o Senhor, Ele olha com uma ótica sobrenatural. Irmãos, quantos de nós fomos corpos mortos? Cheios de chagas, cheios de podridão, cheios de pecados, cheios de coisas ruins, mas o Senhor olhou para mim e para você, mesmo sendo um corpo morto, e Ele falou: vou trazer vida àquele corpo morto. Essa é a visão do Senhor acerca de nós. Mas um homem comum, como eu e você, também teve essa visão. Tem um corpo morto, mas eu creio no Deus que eu sirvo, e Ele vai ressuscitar. Irmãos, quem dera todos nós tivéssemos essa visão. Quem dera todos nós conseguíssemos transcender essa fé além da lógica humana. Irmãos, a fé, ela vai além dessa lógica. Talvez você tenha vivido em um mundo de lógicas. Talvez você tenha vivido em um mundo das forças das suas próprias mãos. Mas a decisão de José, irmãos, ela impeliu o avanço do reino de Deus. Ele impulsionou. Enquanto todos estavam recuando, ele foi para cima. É no compromisso com aquilo que o mundo não pode entender que encontramos a verdadeira essência da fé. É no compromisso com aquilo que o mundo não pode entender. Irmãos, o mundo entende. Essa galera louca que vem para um culto, recebe a presença do Espírito Santo e chapa aqui, fica todo mundo, uns cai, outros pula, outros grita, bate palma. Irmão, o que é isso para o mundo? O que você acha que eles falam de vocês? O que vocês acham que eles falam de mim? O que vocês acham? Vixe, né? Nem queria perguntar isso. Um monte de coisa. Mas o que importa é que o Senhor fala de nós. O que importa é que Deus olha para mim e para você e vê quem você verdadeiramente é. Irmãos, isso é bom demais.
Porque quando você entender isso, preste atenção aqui em mim. Eu não tenho reputação. Não existe. Que reputação, irmão? Eu sou só o Tony. Um cara que nasceu aí em alguns anos atrás, não tantos, mas alguns anos atrás. Que casou com uma mulher, teve 2 filhos. Eu sou só o Tony. Que reputação eu tenho, irmãos? Mas sabe qual que é a reputação que eu velo e que eu zelo? A do meu Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso pregar a verdade. Eu preciso falar do amor dele. Então é essa a reputação, irmãos, que nos importa. E o mundo não vai entender isso, irmãos. Porque enquanto o mundo pode estar falando de você, você está falando de Cristo. Quando o mundo estiver falando de você, quando pessoas estiverem se levantando em falar palavras de maldição contra a sua vida, lembre-se que tem um Deus que te abençoa do momento que você acorda, enquanto você está dormindo. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não para, e Ele cuida dos seus. E você só era um corpo morto assim como eu. Mas escute o que eu vou te dizer agora. Na sombra do medo, a coragem de um coração fiel brilha mais forte, transformando o segredo da fé em um testemunho de luz. Na sombra do medo do sepulcro, na sombra do medo da morte, na sombra do medo de tudo que estava acontecendo, a coragem do coração de José brilhou. Na sombra de toda dificuldade, ele encontrou força, porque ele era um discípulo. Irmão, encontra força os discípulos, a multidão se esvai. Irmãos, a generosidade daquele homem me constrange. Porque ele ofereceu aquilo que havia de melhor. Irmãos, quantas vezes a gente vai oferecer algo para Jesus? Estou com a garganta ruim, irmãos. Estou tentando até falar mais baixo. É difícil, né? É mais forte que eu. Quantas vezes, irmãos, nós vamos oferecer algo ao Senhor e nós escolhemos as migalhas para dar para Deus? Irmãos, muitos de nós têm sido homens e mulheres medíocres, que têm entregado para o Criador migalhas das nossas vidas. Mas eu não estou falando de nada financeiro, estou falando da sua vida e da minha vida. Que tempo sobra para Deus da sua vida? Uma das coisas que o Senhor falou comigo, depois de uma pergunta que a minha esposa me fez, foi o seguinte: o que você vai fazer de diferente a partir de agora que a sua vida mudou? Quando eu larguei meu trabalho para obedecer uma voz do Senhor. A pergunta da minha esposa foi um divisor de águas naquele momento. O que você vai fazer? Então eu falei, eu preciso saber aquilo que eu vou fazer, certo? Então Deus, o que eu preciso fazer? Nós estávamos no mês das primícias, e o Senhor então ministrou o meu coração e disse: dai-me a primícia do seu dia. Por muitos anos eu quis fazer isso e não consegui, irmãos. Então, se você quer falar comigo, fale na parte da tarde, porque na parte da manhã, o meu dia é do Senhor. E eu tive uma experiência fantástica essa semana que passou. Eu tinha que resolver um problema na segunda-feira, e eu fui para casa, falei: Deus, amanhã eu vou acordar cedo e vou resolver esse problema, tal. E aquilo estava na minha cabeça, porque é comum, né, irmão? O dia a dia, né? Você levanta cedo, vai resolver suas coisas e tal. E não aconteceu nada, eu só pensei isso, deitei. No outro dia pela manhã eu levantei e falei: Deus, agora eu vou, né? Orei, vou resolver meu negócio lá. O Senhor falou assim: não,
sua manhã é minha. Primeiro reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu falei, tá, Senhor, já entendi. Irmãos, e pasmem vocês. Eu falei, tudo bem, Senhor, eu precisava de resolver agora cedo. Como eu não posso ir lá, queria pedir para o Senhor, então, manda solução para mim, para essa situação. Eu preciso de resolver isso, tem que ser rápido, está me incomodando. E eu orei pedindo a Deus para Ele resolver para mim. Irmãos, quando eu fui na parte da tarde, que eu sentei de frente com a pessoa disse assim, pastor, o senhor está com raiva de mim? Eu falei, não, é que eu fiz mal, né? Eu preciso resolver isso, mas não fique tranquilo, pastor, vou resolver tudo. Eu não precisei de pressionar para resolver, eu não precisei de falar alto, eu não precisei de ficar nervoso, eu cheguei e já estava resolvido. Sabe por quê, irmão? Primeiro o reino, demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós não temos fé o suficiente para crer que o Senhor vai resolver as nossas coisas. E aí eu não estou falando para você ficar sentadinho na tua casa, pedindo a Deus, resolve. Não. Faça aquilo que Deus manda. E o restante vai se resolver. A generosidade de José, ela foi tão constrangedora para mim, que eu vi nessa generosidade um ato de amor. Foi um ato de amor. Lógico que atrelado à fé absoluta que ele tinha em Cristo. E essa generosidade, irmãos, ela tem que fazer parte da cultura, ela faz parte da cultura do reino, e ela tem que fazer parte da cultura das nossas vidas. No reino de Deus, a generosidade, ela não é uma medida pelo que recebemos por uma troca, não. Essa generosidade, a generosidade que José teve, ela nos ensina que a verdadeira generosidade investe em causas que parecem perdidas aos olhos do mundo, mas são eternas aos olhos de Deus. Por mais que o mundo olhe e fale assim, esse negócio de generosidade não existe. Preste atenção, talvez até você já pensou isso. Tem um interesse por trás de tudo isso que está sendo falado. Tem pessoas que ouvem a gente falar de generosidade e falam, não existe isso aí que eles falam. Tem um interesse por trás. Eu já ouvi isso, tá, irmãos? Eu vi uma pessoa dizer assim, para outro que eu conheço, assim, não existe essa vida que esse povo lá da reino fala, não, isso não existe. Irmãos, pasmem vocês, crente, pasmem vocês, pastor. Isso aí que eles pregam lá não existe, essa generosidade, esse negócio de família desse jeito, esse negócio dessa união aí, não existe isso, irmão. Isso aí é tudo para ganhar membro. Usam isso para captar pessoas, ei. Quem capta cliente é empresa. O reino de Deus está aberto, irmãos. Só existe uma porta. Só existe uma porta. E essa porta chama-se Jesus. Eu não preciso captar nada, eu preciso de pregar aquilo que nós vivemos. Eu preciso primeiramente de pregar o evangelho do reino. Pregar a salvação de Cristo e o abandono e o arrependimento de pecados. É isso que nós pregamos. Depois nós vivemos aquilo que Jesus nos ensinou a viver. Essa generosidade, a viver uma família. Ontem alguém me procurou com um problema e a gente foi resolver, eu falei para ele, não, você não vai fazer desse jeito, não, eu vou te ajudar a resolver isso aí. Como assim, pastor, você vai me ajudar a resolver? Vou te ajudar a resolver, porque família é assim, família põe um do lado do outro e vai te ajudar a resolver. Sabe qual que é o meu interesse, irmãos? Meu interesse é fazer a vontade do meu Pai. Doa em quem doer. Vou te dizer mais uma vez, eu não tenho reputação, mas Cristo tem. Por isso que eu não temo. Eu não tenho medo, irmão. Pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Tem um monte de ditado, né? Sobre isso. Não taca com pedra em árvore que não dá fruto. Eu sou igual ao pão, irmão. Quanto mais bate, mais cresce. Não é? Sova para crescer, né? Irmão, eu já acostumei com isso. Esfola a gente de cá, esfola a gente de lá, mas a gente está crescendo. Sabe por quê, irmãos? Que o nosso foco é Jesus. E a Bíblia diz que quem acrescenta é Ele.
Então para que eu vou ficar preocupado, irmãos? Para que, irmãos, que eu vou ficar preocupado com isso? Irmãos, essa generosidade, esse ato de fé de José, ela não terminou no sepulcro, não terminou no sepultamento de Cristo, ela transcendeu a história. Irmãos, quando você é generoso, isso ecoa pela eternidade. Isso vai além daquilo que você imagina. Nós somos frutos das nossas escolhas. Vocês já ouviram falar isso, irmãos? A vida que nós vivemos, ela se torna fruto das escolhas que fazemos, amém? Eu escolho pecar ou não, amém? Ou Deus está aí na sua vida falando para você o tempo todo, Ele vem e entra, a hora que você vai pecar, Ele pula um anjo na sua frente, não menino, você não vai pecar. Você não é um robozinho, irmãos. Você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher andar em pecado ou andar na luz, andar na verdade. E esse testemunho é tão duradouro que hoje, após tantos mil anos, nós estamos pregando, falando dele, falando daquilo que ele fez, falando desse ato. Nossas ações de fé, irmãos, mesmo aquelas que parecem ser o fim de uma história, preste atenção nisso. Às vezes a gente olha e já vê o fim, não tem mais jeito. Mas a nossa ação de fé, ela pode se tornar o prelúdio de um milagre. Alguém sabe o que é prelúdio? Aquilo que vem primeiro. A sua ação de fé, ela pode estar determinando o seu milagre. Você está entendendo ou não? A sua ação, irmão, como você se porta perante Deus, a sua reação diante das coisas mundanas, aquilo que você age, ele pode ser o prelúdio do teu milagre. Às vezes você está olhando e não vê saída. Às vezes você está olhando e as coisas não vêm. Não vai dar certo. Isso já está falido. Não vai acontecer. Já não tem mais jeito. Senhor, e agora? Não tem mais jeito. Eu vou dormir. O povo de Deus está de frente com o mar. Carruagens vindo, Faraó vindo. E agora, tem jeito, sim ou não? Aos olhos humanos, sim ou não? Vai matar todo mundo, né? Mas a gente, quando serve um Deus, irmãos, como esse, é como José, mesmo com um futuro incerto, nós cremos que o Deus da certeza entra com providência. Quando você toca a água, se necessário for, o mar se abre e você passa. E aquilo que era incerto, aquilo que já estava perdido, ficou para trás. E eis que se faz tudo novo de novo. Olhe para mim, irmãos. A fé, ela não é apenas crer no que Deus pode fazer, mas agir com a certeza de que mesmo as pedras mais pesadas, elas vão ter que rolar diante do poder de Deus, até as pedras lacradas, com demônios à frente, para coibir de se abrir. O Senhor, quando Ele quer, a pedra rola. Talvez, irmão, está tudo feio, irmão. Foi tudo feito para não dar certo. Talvez a pedra do teu problema é tão grande que você fala: como que um homem tão pequenininho como eu posso empurrar essa pedra? Aí é que está o segredo. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Porque pelo poder da promessa de Deus, a pedra vai rolar.